Boa noite, prevencionistas. Estamos aqui em mais uma quarta-feira do projeto Live Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho de A a Z. Hoje com o nosso novo formato, os convidados, com Mariana, com o doutor aqui que estará também participando, trazendo informações sobre o novo formato da CIPA, né, que trata sobre assédio moral e sexual no trabalho, e também debater um pouco com a nossa convidada Maivone, que também irá participar aqui conosco. Hoje teremos dois convidados mais que especiais, né, Mariana? Exatamente, boa noite a todos vocês. Um prazer enorme estarmos aqui mais um dia, mais uma quarta-feira, com um tema tão rico e convidados maravilhosos. Como eu falei hoje de manhã, né, chamei o pessoal, venham assistir, porque essa é uma forma que vocês têm de melhorar a informação, a vida profissional. E é importante que vocês atuem, que vocês participem, tá bom? Então, hoje o tema vai ser, como a gente tinha falado antes, sobre CIPA, né? Mais especificamente sobre a questão do assédio. E a gente com o doutor Rodrigo Gujão, que vai nos dar o suporte, né, do jurídico como do psicológico com o Maivone, tá? Então, vamos iniciar enquanto o Maivone não entra, dando boa noite, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença na nossa live. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Continue. Vamos em frente. Pessoal, Johan, a gente vai ter uma novidade. A gente falou que vem com novidades. Perfeito. Né? Então vamos começar com novidade. Todas as lives agora, a gente vai trazer um livro da nossa área de segurança do trabalho para indicar a vocês. Nós temos uma literatura muito vasta, muitas leituras boas, interessantes. Então, a ideia é trazer para mostrar. Olá, Maivone, boa noite. Boa noite, meu povo. Estou me ajustando aqui para tentar ficar bem enquadrada. Tá, enquanto boa você noite. se ajusta, a gente vai mostrando o livro, pode ser? Sim, por favor. Então, porque aí, Maivone, a gente está dizendo aqui agora que a gente está com novidade, que todas as lives nós vamos indicar um livro da área de segurança do trabalho. E o livro que a gente trouxe hoje, que vai ficar aqui, depois a gente vai mostrar no Instagram, é um livro que traz muito, que a gente vai conversar hoje também. Que é um livro que é da Andresa Araújo. A Andresa Araújo é uma engenheira de segurança que atua no mundo inteiro, né? E ela defende muito a importância de como levar a cultura de segurança para a empresa, tá? Ela tem jogos, né? Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, que inclusive ajudam muito em treinamentos, né? E hoje a gente traz aqui guia de observação comportamental. Vamos falar. Nesse guia ela traz, pessoal, para vocês verem, 17 conselhos para uma boa abordagem comportamental. A gente sempre vem dizendo da importância, né, João? De como abordar o próximo. E ela traz aqui várias formas práticas de abordar o colega, de abordar o funcionário, de abordar alguém, para conversar sobre segurança do trabalho nas mais amplas situações. Perfeito. É o que eu sempre digo, Maivone, que segurança do trabalho é 80% de gestão de pessoas, né? Se a gente não consegue fazer gestão de pessoas, esqueça segurança do trabalho. Então, recrutar, selecionar, treinar utilizando a andragogia e a otagogia, né? Você ter metas que sejam aplicáveis e que possam ser cumpridas, ter líderes que são treinados efetivamente para liderar pessoas e não chefes, reconhecer, né? Motivar, reconhecer e conhecer duas vezes, assim como dizia Sócrates. Então, se a gente tem e faz uma gestão de pessoas redondinha, como a gente chama, a segurança do trabalho flui. Mas se você aplica só as normas regulamentadoras sem pensar em gestão de pessoas, em comportamento, a gente não vai seguir os nossos objetivos, não é? Exatamente. E aí, Maivone, agora sim, boa noite. Um prazer tê-la conosco. Que alegria, minha gente. Boa noite. Saúdo a todos, né? Os que estão chegando. Até convido a todos os que aqui estão já para encaminharem nosso papo para seus contatos, né? Com essa seta, com esse... Os meninos prestam um serviço da maior grandeza. Quero muito saudar e agradecer, Johan, por mais uma vez você me fazer esse convite. O seu trabalho é lindo. Ele é de extremada relevância social. Eu até ouso discordar um pouquinho de você, porque as pessoas acreditam muito a treinamento
uma força transformadora que eu acho que é muito mais cultural. A gente tem que ir para além dos treinamentos. Então, a saúde e segurança tem que estar na essência da cultura organizacional. A gente pode plantar treinamentos em todas as áreas. Entretanto, se a alta cúpula, se os empreendedores não entenderem que a saúde do trabalhador é importante e não fizerem questão de preservar o bem-estar, a boa ambiência, as condições seguras, né? A qualidade das contratações, especialmente dos líderes, a gente nunca vai ter uma cultura realmente de saúde e segurança. Mariana Gurjão, que nome exemplar, que marca assim, tarimbada de competência, que grande referência, é um prazer, é um privilégio também estar com vocês, saber dessa dobradinha. Quando ele disse, Maivone, a nossa live agora tem outro formato, infelizmente, né? Eu estava com um compromisso de um treinamento online e não conseguiria chegar a tempo para estar com vocês, mas também é um prazer, um privilégio, Mariana, estar com você. Né? Parabenizo por tudo que você já tem construído como legado e conheço um pouquinho da sua jornada. Eu sou aquela profissional de RH que vive filmando um pouquinho, né, do mercado, dos profissionais que têm se destacado em suas áreas de atuação. Quero cumprimentar também, né, não só pela ideia, pela parceria, mas também pela presença de Rodrigo Gurjão. É extremamente relevante. Infelizmente, me permita essa colocação, que nada tem a ver com a relação jurídica, mas com o descumprimento das organizações no tocante ao seu papel. Infelizmente, a gente precisa compreender o peso e a importância do descumprimento daquilo que seja o seu papel social, daquilo que seja o seu papel legal enquanto empregador, enquanto empregados também, por que não dizê-lo, né? A gente precisa compreender que o assédio moral, apesar de ser tão banalizado e tão comum, a gente vê isso com tanta frequência em tantas empresas, sobretudo com o modelo social que a gente tem, muitas vezes só consegue reposicionar suas políticas e práticas quando sentem o peso e efeito, as consequências jurídicas, né, desses atos devassos, que realmente assim desgastam demais as relações humanas no ambiente de trabalho. Então, aos três, eu estou me sentindo aqui diante de um paredão poderoso, extremamente competente, muito bem auxiliado. Muito obrigada aos três, tá? Ok. Por estarmos juntos Maivone, aqui. a gente sabe que você é conhecidíssima, né? Tanto fisicamente pelo trabalho que você faz, como nas redes sociais. Parabenizo também pelo trabalho que você faz. Mas para quem ainda não te conhece, fala um pouco aí quem é Maivone Moraes, para as pessoas entenderem um pouquinho. Ixi, Maria, vamos lá. É tão difícil da gente falar da gente, mas eu sou psicóloga, por formação, psicóloga organizacional. E sou uma profissional que atua, né, nessa área de gente e gestão. Tudo que um RH, digamos assim, precisa fazer e desenvolver em forma de projetos ou de ações. Costumo dizer que sou uma pessoa que tem dois propósitos na vida, né? Um é desenvolver pessoas, né, e processos, desenvolver sempre. E o outro é praticar o bem, né, em quaisquer que sejam os papéis que a gente desenvolve. Então, sou profissional da área de RH, atuo há 32 anos, para ser mais precisas, com tudo que se pode pensar e fazer nessa esfera. Estou professora agora, de vez em quando, inclusive esse final de semana, devo estar numa turma de pós de Engenharia de Segurança do Trabalho, mas estou em sala de aula com diversas graduações e pós há 28 anos. Vivo tentando oferecer alguma colaboração por aí afora a algumas empresas com diversas ações nesse segmento. Preciso abraçar saúde e segurança para que a gente possa preservar a integridade física e psicológica dos trabalhadores e, estando satisfeitos, eles possam entregar o melhor de si. Porque o profissional de RH, e eu gostaria só de fazer um esclarecimento, as pessoas confundem um pouco o papel de um psicólogo dentro de uma organização. A gente não atua numa organização de trabalho para clinicar, não, e nem deve, porque toda ação clínica pressupõe uma neutralidade. O nosso trabalho consiste em promover políticas e práticas que possam favorecer um melhor desempenho
das pessoas, portanto, sustentabilidade ao negócio, assim como também a melhor alocação e práticas que possam envolver, né, o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. Fora isso, escrevo algumas coisas em algumas colunas, sou colunista do Jornal União, sou colunista da Campina FM, já há uns 5, 6 anos, comecei com os podcasts, todo dia vai uns recadinhos lá, estão no ar. Sou diretora do Instituto Histórico de Campina Grande, apaixonada por essa cidade. Enfim, eu faço um monte de coisa, sou empreendedora social e, enfim, essa mistura aí com alguns adendos a mais, porque quem está há tanto tempo no mercado acaba fazendo diversas coisas. Perfeito, perfeito. E o nosso convidado, o doutor Rodrigo, né? Que tem ao nosso lado aqui, se podemos falar, da genética da família, da inteligência, parte da genética da família. Eu queria que você se apresentasse um pouco, doutor, e falasse um pouco das suas experiências profissionais, quem é Rodrigo Gurjão. Além de ser irmão de Mariana Gurjão, grande profissional, né? Boa noite. Eu vou concordar com a Ivana, é difícil a gente falar da gente, né? E eu sou advogado, já há 15 anos no mercado, sou especialista em direito do trabalho, trabalho com preventivo trabalhista para empresas e ando um pouco de mãos dadas com a segurança do trabalho, porque é importante para um empresário, é importante para o empregado, é importante para todo mundo, inclusive é importante demais para mim, né, para que eu possa desenvolver o meu trabalho dentro das empresas. Mas trabalho basicamente com isso, sou advogado em tempo integral, e atua na área já, sempre com o lado prevencionista, né, também. Então faz um pouco desse nosso trabalho de Maivone, da segurança. Muito importante estar integrado. Afinal, as normas regulamentadoras, elas estão integradas, né? PGE, PCMSO, CIPA e todas as demais normas com o objetivo da prevenção da saúde, doença ocupacional e de acidentes, né? Mas vamos para o nosso tema, né, Maria? Joana, só me permita fazer uma observação, que eu estou muito feliz dessa live hoje, porque traz muito da minha história, né? Quando eu entrei na área de segurança do trabalho, Rodrigo era era quem me aguentava, eu vou dizer assim, porque a gente vem da engenharia onde 1 mais 1 é 2, sempre foi 2 e para sempre será 2. E eu li uma norma regulamentadora e dizia assim, Rodrigo, como é que na norma diz isso? E na realidade aí ele diz assim, tudo é relativo. Não, mas não é relativo, a gente vai arengando em casa até fazer ele entrar na minha cabeça, né? Então, me ajudou muito na formação em Maivone, não sei se você lembra, Maivone, mas aí chegamos a trabalhar juntos no ângulo. Na faculdade, quando a gente fez o curso, posteriormente eu fui professora e depois fui coordenadora acadêmica, né? E quando dizia Maivone, eu dizia, estou tranquila que eu sei que os aulas vai ser show, né? Então, assim, traz muito da minha história essa live, para mim é muito significativa. Eu vou só dar uma pausazinha aqui, porque tem muita gente legal falando aqui. Dá um abraço para a Roberta, que está de Pernambuco aqui. Professor Ivomar, que não falta. Professor Ivomar Mesoni. Silvano Vieira, Silvano, grande engenheiro. Pessoal da ABHO do Espírito Santo, da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, que está sempre junto com a gente. Um grande abraço ao pessoal aí do Espírito Santo. Afonso Ventura já está dizendo aqui, ó, se acomoda no sofá, porque a aula vai ser top hoje. Kelly dizendo, né, que Maivone é brilhante. Félix, boa noite. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Doutor Misael Vasconcelos, advogado também, trabalhista, sempre participando conosco. O pessoal do Brasil inteiro, né, Mariana? A gente tem essa felicidade de termos pessoal Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Um grande abraço aí para os amigos Ivan e toda a turma da Este Rio. E aí, lembrando que nós estamos com várias transmissões nos Instagram, no meio do de Rodrigo, mas Maivone só está no de Jolan, tá? Então, acho que mais o pessoal aí vai ouvindo a nossa conversa. Vamos começar, então, de direito de fato, né? De fato e de direito, tá vendo? Tá aqui, vai corrigir, óbvio. A falar sobre o que temos que falar. Gente, a CIPA. A CIPA, quem não sabe, ela é regida pela NR5. É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Nada mais é do que representantes do empregado e representantes do empregador que se unem para discutir sobre riscos que existem no ambiente de trabalho e como melhorá-los, eliminá-los ou melhor conviver com eles, né? Só que, João, Rodrigo e Maivone, essa norma ela acabou de ter uma atualização e trouxe uma grande novidade. Essa atualização
transformação ela foi tão significativa, né, João, que mudou o nome da CIPA. Perfeito. Que agora é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E traz para a gente, mas vamos começar com uma fala muito importante. Eu trabalhei muitos anos em empresa, indústria, e a importância de ter essa conexão e essa ligação entre recursos humanos, a parte do direito e a parte da segurança do trabalho, e a gente vai provar por A mais B essa necessidade para as indústrias, para as empresas, para os empregadores hoje. Por quê? Porque, veja, hoje é a responsabilidade da CIPA cuidar de quando há um assédio. Então, estamos aqui trabalhando. Aconteceu um assédio. Quem eu vou buscar? A CIPA. Então, qual é a nossa ideia hoje? É discutir isso, não é, João, de forma do ponto de vista do direito e do ponto de vista da psicologia. Porque assédio é algo que, de fato, não é fácil de ser falado. Perfeito. E assim, o que nós trazemos? O assédio em si, seja ele moral ou sexual, ele é nefasto, né? Ele traz prejuízo para o caixa da empresa, né? Isso é fato. Prejuízo para todos, para quem está assediando, né? Porque às vezes ele acha que a cultura que ele teve, as vivências, as experiências, acha que para mudar o comportamento tem que ser no controle e na punição, mas na verdade não é. E para quem está sendo assediado, mais ainda, né? Você tem uma série de situações que te levam a faltar, a não ter produtividade, não é? A adoecer e também não produzir. Então eu digo que é sempre um prejuízo para o caixa da empresa. Então o assédio ele é nefasto de todas as formas. Mas trazer a discussão como é que a CIPA pode atuar do ponto de vista tanto comportamental, como também do ponto de vista do direito. Mas como é que nós entendemos? Será que a CIPA realmente vai fazer esse papel? Legalmente é possível? Não é? Ou quais seriam as outras alternativas que nós poderíamos discutir? É claro que o que está na norma tem que ser cumprido, né? O doutor pode faça esse assim. Mas como é que nós poderíamos trazer essa situação para dentro da organização com menor impacto? Será que a CIPA está preparada? Porque a norma fala que a empresa tem que criar meios para denúncia, canais, investigar e a CIPA participar. Será que a CIPA está preparada? E como nós devemos preparar os profissionais da CIPA para atuar? São muitas questões. São muitas questões. Vamos começar. Só fazer uma intervenção. Claro. No caso, a norma foi feita para ser seguida relativamente. Tá? Já gostei. Haver discussões judiciais e dessa norma aí se relativizar perante a justiça. Então eu posso questionar? Há questionamentos na justiça. Não é porque existe uma norma regulamentadora que ela já vai seguir e acabou-se. Não. A gente pode chegar na justiça. Na justiça haverão discussões, diversos tipos, e pode vir uma decisão superior diferente do que a norma fala. É comum acontecer? Não. Mas pode acontecer, pode. Olha que interessante. Olha como é bom a gente ter pessoas com expertise da área, né? Para mim é fácil se cumpra, assim. Então podemos questionar. Tudo é relativo. E tudo é relativo. Olha que interessante. Agora, eu queria começar jogando para Rodrigo e para a Maivone a seguinte pergunta. Que é assédio? Do ponto jurídico, e depois a gente, Maivone, complementa do ponto de vista psicológico, vocês me permitirem assim fazer. Rodrigo, do ponto jurídico, o que é um assédio? O conceituar assédio, vou deixar isso muito melhor para ela. Mas o assédio ele se caracteriza quando um superior hierárquico determina algo para aquele inferior hierárquico de uma forma exacerbada, de uma forma mais exagerada. E a partir daquele momento que ele faz aquele tipo de situação continuamente, aquele pode se caracterizar um assédio. Não vai se caracterizar, pode se caracterizar um assédio. Mas do ponto de vista jurídico, basicamente, seria isso. E para você ver, eu tenho dúvidas, né? E isso é muito comum nos ambientes de trabalho, né? Cobrar metas. Tem gente que entende que é assédio, né? E até onde vai, não é, os limites da cobrança por metas plausíveis que sejam smarts ou que sejam aceitáveis, e o que é que extrapola.
né? Ela pode ser um assédio vertical, horizontal, né? Em que sentido? Aí, Maivone, fica contigo aí. É até difícil a gente, estando com um representante da maior competência da área jurídica, assumir essa frente aqui, mas eu vou tentar trazer algum aspecto prático e daqui a pouco eu devolvo para Rodrigo. Eu costumo dizer, de forma muito ostensiva e frequente, digamos que seja um meio de sensibilização de que assédio é crime, tá? E quando a gente começa a lidar com essa situação que pode despertar uma observação mais atenta, as pessoas têm um pouco mais de cautela. Mas, assim, em geral, as práticas de assédio, elas têm algumas configurações que são repetidas, que são reiteradas. São tratos de humilhação, são pessoas que criticam excessivamente outras pessoas, repito, de forma reiterada. São pessoas que denotam uma diferença de tratamento, normalmente tendo privilégios para alguns, em detrimento de outros. São pessoas que geram, que causam situações de muito constrangimento, práticas persecutórias, né? Tem pessoas que dizem, ele pega muito no meu pé e é algo particular, é pessoal, só pode ser. São práticas que denotam uma clara desvalorização e uma conduta que a gente percebe, notadamente, que é de manipulação, que é de controle, com exercício de poder, sendo algo que deprime, sendo algo que compromete a imagem, o posicionamento e o papel do profissional. Então, em geral, a gente percebe isso muito claramente em empresas cujas culturas de gestão são mais centralizadoras, cujos líderes têm um perfil um pouco mais conservador e autocrático, com uma certa margem de segurança, porque a cultura, volta a dizer, ainda sendo conservadora, não entende determinadas práticas como sendo algo a ser evitado, tá? Perfeito, perfeito. Mas, Rony, a gente fica aqui com os neurônios a mil, né? Com mil questionamentos. A questão do assédio moral, ele realmente traz prejuízos. E aí a gente parte para o lado punitivo, né? Criam-se leis, normas, para tentar punir e mudar o comportamento. A minha opinião é que isso tem vários problemas, mas enfim, eu vou até pular essa parte. Mas como é que nós poderíamos tratar o assediador? Porque eu entendo que as vivências e experiências formam as crenças. As crenças geram os valores, e os valores são responsáveis pelos comportamentos. Se ele veio de uma criação onde existia o poder, né, o comando, ele acabou criando nessas vivências e experiências que ele também, para poder gerar um comportamento que siga os critérios que ele quer, essa crença de poder. Então, como é que a gente pode tratar, e aí depois a gente vai para a parte do direito, a mudança de comportamento desses líderes para que eles possam evoluir, passar de ser autocráticos e serem chefes e serem líderes democráticos, né? Aplicando segurança psicológica e outros fatores. Puxa vida, você me deu uma pergunta que eu chamo de pergunta de gaveta, viu, Johan? Muito obrigada. Mas vamos lá, existem alguns pontos que a gente não pode deixar de considerar nessa sua pontuação. Primeiro, porque em determinado nível eu estou falando de maturidade faixa etária, é bem pouco improvável que um líder com perfil autoritário ou autocrático possa aprender a ser diferente e mudar o seu comportamento. As pessoas ostentam um crachá e acham que esse crachá lhes confere um peso ou um valor de liderança. Na verdade, é um peso. A liderança, ela se reconhece principalmente no impacto que se exerce na equipe. A equipe é quem dá a validação do exercício de segurança. O líder, na verdade, ele inspira, ele desenvolve, ele orienta. Então, se uma empresa já contratou alguém com perfil autocrático e assediador, porque você pode ter pulso firme, você pode ter características de personalidade muito bem marcadas, mas isso não necessariamente precisa conferir um trato desrespeitoso de abuso de poder ou manipulação. Se há uma contratação desta natureza, já errou
a cultura da empresa, que permitiu que pessoas, e bem disse você, com tais princípios e valores, porque são os valores que norteiam o comportamento das pessoas. Tanto é que, não obstante, quando se trata de planejamento estratégico, a gente tem um processo inicial, que é a fundamentação da edificação da cultura, que diz qual é o propósito da empresa, tá? Ou seja, qual a missão, onde é que a empresa quer chegar, o que é que ela quer se tornar. E isso não é só de participação no mercado, não. Eu estou falando de reputação, eu estou falando de impacto social. Empresa, você quer ser o quê? É a sua visão. E quando as empresas, de certa forma, divulgam os seus princípios e valores, é muito bonitinho a gente observar nos sites, nas redes sociais, nos quadrinhos das recepções das empresas. Nossos princípios são ética, valorização humana, etc, etc, valorização do cliente, respeito, etc. E, na prática, isso não ocorre, quer dizer que isso é pura fachada. Esses princípios, de fato, não são preservados como sendo algo inegociável na conduta de cada um que faça parte da empresa. Então, é importante que se diga, eu tenho muito receio, né? Johan sabe um pouquinho do meu estilo, com a perspectiva que as pessoas têm acerca de feedbacks, de treinamentos, como se isso fosse uma câmara de transformação de pessoas que, na maturidade, não tem muita propensão a se inclinar com relação a isso. Então, a cultura da empresa tem e baliza as suas avaliações do ponto de vista técnico, mas também comportamental, e pune de forma exemplar aquelas pessoas cujos comportamentos não têm afinidade, não têm alinhamento com o que a empresa preserva como sendo seus princípios negociáveis, ou então a gente vai ter, infelizmente, uma máquina que vai tentar fazer resultados a partir de pessoas que não vão ser valorizadas porque não são respeitadas, ponto. Então, o que é que a gente pode fazer com relação a isso? Revisar quais são os nossos propósitos, revisar todas as nossas políticas, colocá-las em prática e fazer dessas práticas algo que possa dizer ao colaborador, ao trabalhador, ao funcionário, como queira chamar, você é importante. Sua vida é importante para nós. O seu bem-estar é algo que a gente preserva. E nesse contexto, claro, está o trato no tocante às relações que ali residam ou atuem. Então, você fez um comentário anterior, é importante que se diga que o assédio ele não acontece só vertical de cima para baixo, acontece também de baixo para cima. E por quê? Normalmente, e de forma lateral. Normalmente isso acontece porque pelo péssimo exemplo das lideranças que praticam, os outros fecham os olhos, negligenciam as manipulações que acontecem e, claro, como qualquer relação abusiva, há um efeito da multiplicação. Se existe um casal, por exemplo, com uma relação abusiva, a perspectiva de que os filhos reproduzam essa situação de agressão, de violência, de manipulação, de abuso, é muito clara, da mesma forma na empresa. Então, aquilo que, de certa forma, a gente valida aspas, permitido. Então, tá valendo. À medida em que eu sou perniciosa, solto piadas com você, tento lhe humilhar de forma constante e vou fazendo um exercício que vai te reduzindo a pó, existe, é muito claro isso, uma cultura permissiva, mas também uma prática que, de certa forma, vai te induzir à demissão. Você se aniquila como profissional. Você não se sente bem. Você começa a ficar deprimido. Você tem uma série de implicações, daqui a pouco eu falo a respeito disso, do ponto de vista psicológico, que vão desembocar num adoecimento e num claro afastamento. Aí as empresas ficam tentando manobrar, ou observar, ou reclamar, pior ainda, de alguns indicadores, e aí a gente tem uma relação muito estreita, a gente que eu digo RH com saúde e segurança, olham muito para turnover e olham muito para absenteísmo. Johan é um cara que traz muito atestado, demite Johan. Mas a gente não sabe que Johan é um colaborador que está sendo submetido reiteradas vezes a situações que estão promovendo um adoecimento ou acionando gatilhos de possíveis inclinações e patologias que ele já possua. Johan é hipertenso, vai sofrer mais.
Johan tem problemas de saúde de ordem gástrica, vai aguçar o problema. E isso é algo, volto a dizer, cultural, não se resolve com treinamento. Quando as pessoas me chamam para fazer alguns treinamentos, né, já tem alguns que soltam piadas, você não gosta de dinheiro, não. Eles, para determinadas práticas, eu me nego a recebê-los, tá? Os pagamentos. Por quê? É como se dissesse, Maivone, eu tenho aqui essa equipe. Eu tenho Rodrigo, Mariana e Johan, me dão um trabalho do caramba. Então, faça um treinamento para ver se a gente consegue ter uma melhora nesse quadro. E aí é como se fosse uma câmara de transformação. Pega alguns demônios, boto dentro de uma sala de treinamento e devolvo em formato de anjos. Entenda-se, obediência. Como é que nos tempos de hoje, aí vai um adendo muito interessante para nós pensarmos. Nós temos hoje uma geração que desiste fácil. Nós temos um natural turnover porque as pessoas não persistem. E isso é um aspecto social e cultural. Nós temos dessa geração pais que são chamados de pais helicópteros. Eles estão sobrevoando sempre a área dos filhos, né? Porque os adultos casados com filhos tomam café, almoço e janta na casa dos pais, né? Deixam os filhos porque os avós viraram babás dos seus netos. Então, existe toda uma zona de conforto que criou uma geração que é pouco propensa à frustração. Então, se não estou de boa, se sofri uma certa pressão, uma certa cobrança, eu desisto e está tudo bem, né? Então, como é que a gente vai? E aí é uma preocupação que eu sempre tenho, converso com o pessoal de SESMIT, né? Com os profissionais que são da área jurídica, né? Com contabilidade, inclusive, porque eu acho que o contador tem que ter uma preocupação prevencionista também, para além de olhar os números e pagar as contas, né? O que é que a gente pode fazer para tornar a empresa atrativa? O que é que a gente pode fazer para desenvolver as pessoas? Porque nenhuma empresa desenvolve. Você pode desenhar o processo como for, você pode ter todos os melhores manuais do mundo, mas são as pessoas que vão colocar em prática. E pessoas doentes não entregam o seu melhor, não se engajam. E um terceiro ponto, além de atrair, de desenvolver, eu preciso reter. As pessoas têm que ter desejo de pertencer àquela cultura. E esse é o grande desafio. Imaginem vocês que até que uma pessoa chegue a um psiquiatra, né, com um diagnóstico assertivo, ela passa, em geral, por 7, 8 profissionais médicos. São muitas consultas, até chegar numa situação que Johan, Mariana e Rodrigo, vocês que são engenheiros, eu gosto muito de comprar algumas brigas saudáveis com engenheiros, porque, digo, vocês têm uma formação muito cartesiana, mas na hora de lidar com gente, lá a formação acadêmica foi muito pouca, foi muito restrita. As pessoas sequer fazem um diagrama de Ishikawa, sabe? Para o espinho de peixezinho, para ver aqui. Por que é que a gente está tendo um turnover elevado? Por que é que a gente está tendo um absenteísmo elevado? Quando é que a gente pode fazer um trabalho analítico, que a gente precisa analisar dados, né? De, por exemplo, verificação. Eu tenho uma incidência muito grande de atestados médicos. Quais são as CIDs? Estão sendo entregues os atestados de forma correta, coerente, como a lei exige? Existe um mapeamento de doenças, existem setores cuja incidência é ainda maior. Nesses setores, qual o perfil dos líderes? Pode ir atrás. O líder tem um perfil desleixado, autocrático, às vezes ausente, omisso, negligente, etc. Né? Então, assim, é como eu digo sempre, Johan, o buraco é mais embaixo, sabe? Se a gente não tiver todo um trabalho, e infelizmente a gente consegue mobilizar um pouco mais de mudança junto a quem tem autonomia para decidir, quando a gente leva a conta que Rodrigo mostra, o sujeito pode ser preso em até 2 anos, não é isso, Rodrigo? Ou, diferentemente, a gente vai para a contabilidade e diz, você pode ter aqui, ou o jurídico também pode auxiliar, uma possível conta alta para pagar, né? Com desligamento, com um processo judicial. Então, sinto muita falta de um trabalho concentrado e conjunto de quem faz esse staff poderoso, e aí eu digo saúde e segurança, RH, jurídico, contabilidade, como uma assessoria interna que seja forte e prevencionista. Essa palavra que você fala com tanta frequência, Johan, eu acho que é algo que a gente precisa plantar na cabeça dos profissionais que querem impactar positivamente nas empresas, mas também na vida das pessoas. Tá? Perfeito. Maivone, você, como sempre, cirúrgica, né? Eu gosto muito de uma frase do fundador do Grupo Cotemino, José Alencar, né?
que ele dizia, as empresas não são as paredes e as máquinas, são antes as pessoas. Mas, então é isso que eu sempre defendo. Você também falou uma coisa interessante, nós engenheiros, né, nós temos um pensamento muito cartesiano, né? 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer lugar. Só que com as pessoas, as equipes, 2 mais 2 pode ser 3, pode ser menos 2, pode ser 6, porque o comportamento muda. E como eu tinha muita dificuldade para lidar com pessoas, liderar, aí eu fui tentar estudar psicologia organizacional do trabalho. E aí, confesso a você que eu vi que o problema não estava com as pessoas, não, estava comigo. E aí a mudança foi interna, foi minha, de dentro para fora. E quando eu mudei, a equipe ficou de uma forma que nem eu acreditava. Então eu acredito muito na mudança dos líderes, se ele não tem esse perfil, e aí é onde a gente vai discutir, né? Olha, eu preciso ter a descrição do meu cargo para selecionar a pessoa, o hard skills, soft skills, ou seja, uma série de situações. E aí, doutor Rodrigo, teve a situação do assédio. E aí, é fácil uma ação judicial? O que é que pode repercutir do ponto de vista jurídico para a empresa? Era isso que eu ia perguntar mesmo. Por exemplo, a pessoa, vamos fazer uma coisa prática aqui. Eu estou sendo assediada. Estou sentindo isso. Que passo eu devo seguir? O que é que eu devo fazer? Porque assim, é difícil caracterizar, né? O assédio. Diga aí, dá uma orientação de como... Aí a gente vai fazer dos dois lados. Você dá uma orientação para o trabalhador, depois você vai ter que dar uma orientação para o empregador. Então vamos lá. Certo. Por parte do trabalhador, não é tão fácil a gente fazer isso. Por quê? Porque o assédio, para gerar aquela situação de desconforto do trabalhador, não é uma coisa que vai surgir de imediato. Ela vai surgir com o tempo, né? Reiteradas vezes, para acontecer aquela situação de assédio. O trabalhador, ele pode pegar e fazer várias coisas. Entre elas, entrar com ação judicial, requerer danos morais por conta de assédio moral, né? O assédio moral, ele pode desenvolver, aí mas não pode falar melhor do que isso, do que eu, pode se desenvolver, chegar até uma doença, né, um burnout, algo do tipo, e essa doença ser caracterizada como acidente de trabalho, e aí fica uma coisa um pouco mais séria. Não estou dizendo que ele não é sério um assédio, mas quando ele gera um acidente de trabalho, você vai ter uma pessoa que vai ter uma instabilidade, né? A empresa pode, enfim, não querer aquela pessoa e vai ter que engolir aquela pessoa. Então, existem uma série de situações que podem acontecer a partir do assédio. Mas a principal delas seria uma indenização por dano moral por conta do assédio sofrido, que aí pode variar de acordo com o assédio, né? Por parte da empresa, a dificuldade muda de lado. Porque a empresa, ela precisa chegar nessa situação e ter uma sensibilidade para chegar na pessoa que está assediando. Aquela pessoa é passível de uma mudança, ótimo, a empresa fica bem. Aquela pessoa não é passível de mudança, a empresa vai demitir, mas se ele entrega resultados, e aí a empresa fica numa situação complicada. Porém, a gente tem que ver uma terceira pessoa que pode ser incluída nessa situação. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Se uma empresa muito grande, isso já aconteceu, vou falar o milagre, mas eu não conto o santo. Já aconteceu, uma empresa muito grande no Brasil, que tem sede em várias cidades no Brasil, em estados, em cidades, em todos os estados do Brasil. A prática de assédio era tão forte que o MPT entrou com ação civil pública e a indenização ultrapassou a cifra dos 300 milhões. Por quê? O assédio era muito forte dentro dessa empresa. Acabou? Não. Continua. Continua o assédio, principalmente na cobrança de médias. Eles não sabem, não tem, a maioria dos gestores, eles não têm uma sensibilidade para cobrar médias. Vai sempre naquela história agressiva, de que se você não cumprir sua meta, você vai sair e tem uma pessoa que quer o seu lugar. Isso acontece demais ainda hoje, o que eu acho um absurdo. Então a empresa tem que ter essa sensibilidade de saber se aquele funcionário realmente vale a pena continuar com ele ou não, porque às vezes uma empresa fica com medo de demitir uma pessoa que ocasiona várias situações de assédio, ela vai ter vários processos contra ela. Quando eu falo também em preventivo trabalhista, que tem que ser, concordo, uma visão preventiva de vários setores, tanto
é que, quando eu falo em preventivo trabalhista, eu também converso com a RH, também converso com a parte de contabilidade, com a parte de segurança do trabalho, né? Quando tem uma situação preventiva, fica um pouco mais fácil, porque a gente vai lá, vai discutir, não vai ser uma decisão de uma única pessoa, vai ser uma decisão em conjunto, do ponto de vista de segurança do trabalho, de RH, de engenharia de segurança do trabalho, enfim. Mas a empresa, ela vai ter essa dificuldade de saber se vai ter um prejuízo maior mantendo ou não aquela pessoa. Isso aí é uma situação muito difícil de desenvolver, né? Só caso a caso para a gente poder entender isso aí. Perfeito. Eu gosto muito de um pesquisador que é o Redfield, né, que é do início do século, que ele fala, Maivone fala muito em cultura, né? Ele falando em cultura de segurança, ele diz que são entendimentos compartilhados, manifestos em atos e artefatos. Então, como é o meu diretor? Como é que ele age com os gerentes? Como é que os gerentes agem com os supervisores? E como é que esses supervisores agem com os trabalhadores na linha hierárquica? Que o Maivone diz. Há uma certa... as pessoas elas acabam acobertando esse processo, né, de cobranças excessivas, de assédio, e aí se torna cultural, não é normal, né? Normalização dos processos. Então fica bem, bem complicado, né? Eu vou só dar uma pausazinha aqui, tá? Para Danube tá aí, um abraço. Giz, Maivone, a gente, é tão engraçado, Rodrigo, Maivone, que a gente vai conversando. As lives tem que ter parte 1, a gente tem que repensar. Parte 1, parte 2, parte 3, ou a gente faz um curso, alguma coisa. Giz é uma profissional, psicóloga do Rio Grande do Sul. Incrível, que eu acho que se juntasse com o Maivone, né, a coisa explodia, assim, sabe? A gente vai conhecendo daqui dali profissionais maravilhosos. Meu Deus, a gente ainda vai conseguir juntar vocês. Eu queria trazer aqui a importância, de fato, dessa interconectividade que eu vou falar novamente, porque alguns pontos aqui foram colocados que são importantes. Vejam, geralmente quando a gente traz indústrias e obras, os gestores são engenheiros. Os engenheiros não têm a preparação para gerir as pessoas. E quem toma a decisão não procura um ponto de vista jurídico. Então, a bagunça começa a se formar aí na base. Né? Daí a importância, se a gente assim... Porque Maivone colocou alguns pontos e Rodrigo colocou alguns pontos que eu digo assim, imagina só, vamos para um caso prático. Um diretor, o mais alto cargo, está trazendo o assédio moral, como é que eu digo? Está assediando, né, moralmente os funcionários da empresa. Mas ele é o diretor. Está todo mundo sentindo aquele clima, mas ele é o que manda. Né? O que é que se faz? Ele adoece, ele acaba com o clima organizacional. Aí quem está acima dele, que é o presidente, o CEO, seja quem for, vai ter que tomar essa decisão, como o Rodrigo falou. Mas ele vai tomar a decisão com base em quê? Aí, novamente, ele vai juntar as pessoas, os engenheiros, e vai dizer assim, gente, vamos tomar uma decisão? E tem algum respaldo psicológico para a gente tomar esse tipo de decisão? Não tem. Entendeu? Aí acaba virando uma bola de neve. E aí eu trago aqui a importância, inclusive Félix fez aqui uma pergunta, e eu vou trazer a pergunta dele agora, da preparação do ponto de vista da engenharia de segurança do trabalho, da psicologia organizacional, do direito, da gente unir essas áreas e fazer a preparação e o treinamento da CIPA. Tem muita gente comentando aqui, nossa sala está muito movimentada, mas também tem muito o que falar. Então, dizendo aqui, muita gente falou assim, a CIPA não é levada a sério, a CIPA é colocada como só para cumprir tabela, né? Cabide de estabilidade. Isso, cabide de estabilidade, enfim. Então, veja, a norma diz o seguinte, deve existir um canal de comunicação. De forma prática, o que a empresa pode fazer o canal é esse, se você se sentir assediado, por favor, procure-o. E, via de regra, quem vai gerenciar esse canal é a CIPA. Né? Mas veja, vamos colocar aqui sobre a preparação dessas pessoas que estão na CIPA, o treinamento. O treinamento da CIPA sempre foi importante. Quando não existia o assédio, o treinamento da CIPA ele era importante, por quê? Porque se você treina bem, ele tem uma visão boa, ele consegue diminuir menos os acidentes, porque ele vai achar mais riscos, vamos de forma prática e superficial dizer aqui.
Aí a gente traz agora para esse cenário o assédio. Então, eu tenho que preparar esse profissional, lembrando que na CIP eu tenho os representantes dos empregadores, tá, que são eleitos, e os representantes dos empregados que são indicados. Veja, nesse sentido, o que é que a gente pode fazer, Marvone e Rodrigo, do ponto de vista de vocês, para fazer uma boa preparação desses profissionais para ficar à frente dessas ações de assédio na empresa? Eu gostaria de dar uma opinião, tá? Posso? Atropelei você, não foi, Rodrigo? Não. Eu até vi um comentário aqui de Silvano, e Danúbia está fazendo um comentário aqui. Eu não estou conseguindo afastar. De acordo com a NR5, CIPA, a organização deve criar canais para apurar denúncias de assédio, tarará. Danúbia, um dos grandes desafios, as empresas fornecem um canal seguro, entre aspas, de denúncia dentro das empresas. Muitos trabalhadores acabam não denunciando por medo. Verdade, né? Então, algumas situações a gente precisa compreender. O aspecto, primeiro, reitero, o aspecto é cultural. Quando você diz se o proprietário, se o diretor é assediador, qual a medida disciplinar que a gente vai adotar contra ele? É bem possível que a cultura permaneça sendo de massacre. Ponto. Então, como é que ele vai entender? E aí vai muito do preparo, das competências gerais do principal staff de diretoria para sensibilizá-lo sobre as penalidades aplicáveis à luz da legislação com aquelas faltas ou das indenizações que poderão ser pagas mediante isso. E, infelizmente, alguns só começam a entender quando vão para os tribunais ou quando tem que realmente pagar essa conta alta. O que degringola numa sequência, porque quando um processo dá certo, certamente o Rodrigo vai confirmar isso comigo, outras pessoas se encorajam a seguir adiante. Eu tive o privilégio de trabalhar com essa referência que você trouxe, né, do Grupo Cotemina, João. Eu gostaria só de fazer um adendo. Seu Zé de Alencar como sendo uma grande inspiração, um homem honrado, com um histórico realmente de muita valorização humana, infelizmente, por falta de um legado que fosse levado adiante por parte dos seus, a empresa está passando por essa situação tão deplorável, tão deplorável. Você vê como é cultura. Sai de cena um gestor, entra um outro gestor com uma configuração absolutamente distinta, e isso é bastante curioso observar que a cultura, você percebe claramente que é valorativa à vida humana, desde a postura e a conduta geral daquelas pessoas que estão numa esfera de maior comando, mais autonomia. Então, quando um diretor, quando um fundador, quando um proprietário, quando um herdeiro não tem o respeito à figura humana, a CIPA é algo para cumprir tabela. Não existe uma cultura de formação e valorização. São pouquíssimas as empresas. E eu lhes digo, com a experiência de quem já rodou algumas décadas em diversas culturas e portas de empresa, que de fato entendem a CIPA, e agora com esse adendo do assédio como um olhar excepcional a ser trabalhado, como uma entidade que deve ser respeitada como uma comissão que vai preservar a saúde humana, uma comissão interna. Então, volto a dizer, muitas sequer têm um regimento interno, ou se tem, está engavetado, e não fazem uso da tomada de decisão de forma racional, lógica e legal, para que as coisas possam fluir de uma forma adequada. Os gestores cujas práticas são assediadoras, em geral, passeiam muito livremente num ambiente que não tem segurança psicológica. Alguém falou aqui que é admirável a sua humildade, João. Eu concordo plenamente. Você não é regra, você é exceção. Você foi um cara que percebeu que as práticas que estavam sendo utilizadas não estavam rodando como deveria ser. Você fez um esforço extra, foi atrás e se dispôs a se transformar, coisa que eu não vi em muitos dos seus pares dentro da própria empresa, você sabe disso. Então, existiu um investimento individual, né, nesse processo de transformação. Parabéns e palmas para você. Então, quando eu falo a respeito de segurança psicológica, eu não estou falando tão somente das tratativas de ordem pessoal, não.
Porque um ambiente que tem segurança psicológica, ele tem inovação, ele tem bem-estar, ele tem colaboração, tem uma cooperação, um sentimento de cooperativismo muito acentuado, né? Nesse tipo de ambiente, e aí vai um adendo para os que estejam experimentando isso, além do canal de denúncia, tá? Que é extremamente importante. E aí existem formas de se trabalhar de modo mais seguro, né? Na recepção e na tratativa dessas informações, que seja cuidado do ambiente de forma educativa e a CIPA faça parte disso. Seja educada, seja multiplicadora e preserve os princípios, tá? Então, estabelecer rodas de conversa é extremamente importante, fazer os treinamentos de forma reiterada e muitos, às vezes eu estou em sala de aulas, cara, vocês dizem que fazem DDS é diálogo diário de segurança. A gente sequer planeja de acordo com as necessidades das ocorrências, dos problemas, dos conflitos, das questões de ordem atitudinal ou de cultural mesmo da própria empresa. A gente precisa disso. Quando a gente fala a respeito de promover um ambiente de segurança, a gente está falando também de qualificar as pessoas para, não só treinamento, workshop, rodas de conversa, feedback, que não é tão simples de se dar. Então, além disso, aconteceu, fulano de tal provocou um assédio, foi constatado, chegar junto. Nós precisamos, e quando eu me reportei ao regimento interno, adotar sanções administrativas. Se a política interna diz que tem que se constituir, por exemplo, uma comissão para tal fim, apurar as informações, dar uma devolutiva, se for o caso, chama o jurídico e a demissão por justa causa, porque isso é um princípio inegociável. Essa prática, nós não concordamos com ela, ou é criminosa, né? Mas é importante que a pessoa que cometeu o ato seja convidada e convocada para uma conversa séria, explicando os fatos, de modo que ela assuma e a gente tente apaziguar a situação de alguma forma. Se a gente evitar a judicialização, excelente. Se não, paciência. Mas precisamos ter, sim, essa prática educativa de fazer com que sejam coibidas quaisquer condutas abusivas que possam ferir a integridade moral, psicológica do sujeito que está ali trabalhando com a gente e que isso possa ser um efeito dominó positivo. Que as pessoas entendam. À medida em que alguém comete um assédio moral e também sexual, que é muito frequente, dentro de uma empresa, e fica aquele buchicho, aquela conversa de bastidores, aquela fofoquinha e tal, a gente está, de certa forma, legalizando, aspas, tá? A gente está concordando que aquilo ali possa acontecer. A gente está invertendo valores. Então, isso é extremamente importante, além de... E vejam vocês, eu ainda passo hoje por situações do tipo, anuncio uma vaga de forma fechada. O recrutamento fechado é aquele que não identifica a empresa. Contratamos engenheiro de segurança do trabalho, mas eu não digo qual é a empresa. Alguns candidatos chegam no processo seletivo, se for para a empresa A, eu não quero. Isso é muito sério, a gente está falando de imagem de empresa, de reputação. Então, além de ter o canal de denúncia, ter uma prática ostensiva, disciplinar interna, de comunicação também que seja efusiva, de colocar isso em pautas de reuniões, na comunicação, no endomarketing como um todo, de fazer com que isso seja um ponto comumente tratado e desenvolvido em todas as reuniões gerenciais, mas também nos diálogos diários ou semanais de segurança, né, para que a gente possa minimizar e influenciar as pessoas a reconhecerem, sim, se a empresa for séria, coerente e correta, ela vai dizer, fale do assunto, que é importante que isso seja tratado. Né? Eu tive a oportunidade, há anos atrás, de ir ao Rio Grande do Norte, e quando eu vinha chegando lá, fui ver uma questão de assédio moral de um cliente que estava lá. Quando eu entro, na época a Ambev tinha sido punida com uma indenização gigante, outdoor espalhado nas entradas da cidade, falando sobre assédio moral. Ou seja, a empresa, além de pagar uma multa milionária, indenizações diversas, segmento de alimentos e bebidas é muito ostensivo, muito pressiona demais. Então, tem algumas práticas que são ridículas e degradantes. E naquela ocasião acontecia isso. E aí a comunidade daquela região estava altamente bem instruída sobre o que seja assédio moral. Hoje a gente tem toda a informação na palma da mão. A gente não tem como evitar que as pessoas conheçam e reconheçam o que seja uma prática abusiva. Então, CIPA tem que ser respeitada, desenvolvida,
tem que ser atuante, tem que ser comprometida, deve ser exigida com relação a isso, e aí tem que se tomar muito cuidado com as escolhas dos seus representantes, para que a turma não queira só zona de conforto, que de fato acontece com muita frequência, e adotar sanções administrativas cabíveis. Eu acho que são pontos fundamentais, além de manter permanentemente o assunto em pauta. Perfeito, perfeito. Falo demais, né, minha gente? Desculpa. Mas é porque é muito rico, né? O tema é maravilhoso, né? Fica até paralisado ouvindo tantas informações, né? Exato. E uma coisa importante que você fala é que quando, e aí o doutor Rodrigo vai nos ajudar, quando você não toma uma medida cabível, o passivo trabalhista ele continua, ele fica ali oculto, né? O passivo trabalhista, principalmente nesse ponto que Maivana tocou. Se uma pessoa ingressa com demanda, consegue alguma coisa naquela demanda, outras pessoas viram. Perfeito. Porque geralmente o assédio não acontece só com vários, né? E aí eu entro num ponto, que até conversei com você sobre isso. A CIPA, antigamente, que era de preventivo de acidente de trabalho, de uma forma geral, seria mais simples ela variar um acidente de trabalho. Sim. Do ponto de vista de um assédio moral, um assédio sexual, ela tem uma dificuldade muito maior de fazer isso, porque o assediado é que vai tomar a iniciativa daquela situação. Eu vejo de uma forma dificultosa para si trabalhar nessa situação. Então, a gente não pode ver, a CIPA é só cabide de estabilidade. Não é. Mas ela tem dificuldade em agir em certos pontos, né? E aí cabe à empresa fazer uma forma de treinamentos, né? Vários tipos de treinamentos, de todos os pontos de vista, para poder chegar numa situação melhor. Por exemplo, algumas empresas das quais eu presto serviço, eu faço um treinamento preventivo trabalhista e eu vou desenvolvendo essas situações nos mais diversos pontos da empresa, né? No RH, para os gerentes, para os líderes, para supervisores, enfim, para a gente assim, conversar sobre algumas coisas, né? E a gente faz também a iniciativa do regimento interno. Nem toda empresa tem regimento interno. Nem toda empresa sabe para que serve. Nem toda empresa sabe a dimensão de um regimento interno. Então, a gente fala sobre isso com as empresas, para que as empresas consigam alinhar, né, e desenvolver um preventivo junto com os seus funcionários. Aquele funcionário que é assediador, seja lá o que for, ele vai estar dentro de um sistema de regimento interno, por exemplo, pode até chegar a uma justa causa para aquele funcionário. Então, para que chegue numa justa causa, precisa de toda uma conversa preventiva anterior para que as pessoas conheçam e entendam como é que vai chegar nessa situação, né? Desde que você deixe o assediador continuar trabalhando, mais pessoas vão adoecer, vai virar um passivo trabalhista enorme, né? E aí eu falo do ponto de vista jurídico somente, não estou falando nem do ponto de vista psicológico. E aí você está destruindo o psicológico de uma pessoa, né? Isso aí é terrível. Aquele funcionário, ele ganhou ali uma ação judicial, beleza. E o posteiro? Então é isso. Como é que vai ficar aquele funcionário? Como é que ele vai se reinserir no mercado de trabalho? Né? Tem toda uma situação posterior. Estou falando somente do jurídico, que já é um problema seríssimo para a empresa, mas também para o funcionário. Então a CIPA ela tem que ter esse discernimento também. Quando eu vejo um assédio, eu vejo mais do ponto de vista do funcionário é que tem que sair e chegar nesse canal, que seria a CIPA. É difícil para o funcionário fazer isso, sabendo que, no final das contas, é a empresa que vai ficar sabendo. Então, são colegas de trabalho, às vezes do mesmo setor, não é que vai investigar. O que é muito comum, uma pessoa que sofre um assédio sexual, por exemplo, ela tem vergonha de falar sobre aquilo. Muitas pessoas têm vergonha de falar sobre isso, né? O assédio moral, as pessoas ainda têm vergonha, mas é muito difícil falar sobre isso, porque ele está falando do gestor, ele está falando de um colega, ele está falando até do dono da empresa, do diretor da empresa. Então, para ele é difícil chegar na CIPA e fazer isso. Mas a iniciativa tem que partir dele. Perfeito. Acho interessante porque, ao que nos parece, quando alguém está assediando, tem uma chancela de alguém superior, né? E a gente tem muito a cultura do controle, fiscalização e punição para mudança de comportamento. Então,
aquele cara que bate, que não, esse é bom, esse cara é bom, bota a coisa no lugar. E às vezes tá a desordem total, né? Tá um caos que não é visto do ponto de vista, tá ali um sistema, uma cultura oculta ali, mas a organização das coisas físicas estão no lugar, né? Então, pô, tá tudo legal aqui, né? Mas o cara tá lá, tá faltando, a produção caiu, o cara tá colocando um atestado, não é porque ele tá doente, é para não ir, para não encarar o chefe. Eu tenho uma situação de uma amiga que ela foi caracterizada como burnout, né? Que ela ficou, ela parou de andar e a visão dela, ela quase perde a visão, mas era uma reação psicológica ao assédio, né? E ela me disse que quando foi assinar a demissão, ela ficou com ânsia de vômito, né? Assim, a coisa era tão séria que ela cria uma série de reações no organismo fisiológico, né? A cabeça que comanda tudo através de hormônios, né? Então é tudo que está ali, eu penso, logo existe. Então é uma série de reações que você tem que realmente compromete. E o assédio ele tem que ser combatido. Assim, ele tem um papel importante na organização, eu só faço alguns questionamentos com relação ao objetivo específico da CIPA atuar como Ser o responsável por investigar. pela investigação. Eu acho que talvez não. Eu penso que a CIPA tem um papel muito importante na divulgação das ações de prevenção. Então, poderia conscientizar, trabalhar com SUPAT, fazer ações, mas talvez a fiscalização ficasse mais a critério da organização. Eu entendo que eles colocaram isso para ter a participação dos trabalhadores. Mas é meio complexo. Mas tem que ser feito alguma coisa, isso é fato. Johan, a gente tem que terminar a live, mas vamos tentar até onde o Instagram vai deixar, porque o assunto é muito bom. Tem só uma pergunta do Maivana, eu chego já em ti, tem só uma pergunta aqui de Silvano Vieira, que ele diz assim, doutor Rodrigo, tem um prazo legal para se fazer uma denúncia de assédio moral ou sexual? Na justiça, sim. Na justiça, a gente vai ter um prazo legal, sim. A indenização por dano moral, ela prescreve em 3 anos. Então, a gente vai ter um prazo para isso. Dentro da empresa, não. Dentro da empresa, você pode estar sofrendo um assédio moral. Você sofreu há 5 anos, hoje você está sofrendo novamente. Você pode denunciar da mesma forma. Perfeito. Segue aqueles critérios, doutor. Eu demiti, aí eu tenho... Você demite, você tem 2 anos para ingressar com uma demanda que ela vai retroagir 5 anos. Na prescrição bienal e penal. Perfeito, ótimo. Eu vou dizer o seguinte, Maivana, eu acho que é um tema tão importante e a gente traz a essa live, a esse espaço, pontos de discussão e o importante é que eles não morram aqui. Aí eu vou bem além, vou ser altamente usado agora, mas eu acho que vale um novo encontro, nós 4, para quem sabe a gente pensar numa boa forma de treinar ou de criar e de ajudar essas pessoas e levar elas às empresas, por que não? Né? Uma vez que estamos aqui para trazer boas práticas e para evoluir na nossa área. Né? E aí, com essa minha fala, a gente vai começar, tem que finalizar, né? Apesar de que na próxima live a gente vai tentar fazer no YouTube, porque quando acontecer isso a gente tenta estender um pouquinho mais. Mas eu te entrego a fala, Maivana, e já agradeço demais sua ilustríssima presença. Imagina, é um prazer, um privilégio. Eu amei a sua ideia de que a gente possa bater as portas das empresas para fazer essa sensibilização. Giz Guimarães já entrou no meu coração, que ela disse que adora o sotaque da gente, disse que parabéns, guris e gurias. Giz, você agora já faz parte do meu time de afetos permanentes, tá? Você vai falar com Só lembrar. Ela e vai, ó, amar. Você vai ver. Existe um aspecto que a gente precisa considerar bem rapidinho, né? À medida em que a gente tem a síndrome de burnout como sendo uma doença ocupacional e o ambiente tóxico pode, de certa forma, induzir ao adoecimento, a gente já tem um gancho aí para realmente caracterizar como sendo uma prática que desembocou nesse tipo de adoecimento, tá? Então, o assédio, ele gera um aumento de estresse tremendo, muita ansiedade, muita tensão, muito nervosismo. A gente tem, nessa situação, muito comportamento de partir para cima ou fugir, é normal.
Então, às vezes, aflora um comportamento um pouco mais agressivo nas pessoas. Depressão é absolutamente comum. E é importante que se diga, o INSS concede normalmente auxílios-doença por um período de 120 dias, às vezes prorrogável por mais 60. Veja o quanto isso é sério, por motivos de depressão, ansiedade, síndrome de pânico, quebra da estima. A Giz falou a respeito do perfil autocrático, que é narcisista, sim. Ele seduz e encanta, mas ele também isola a vítima para poder manipular adequadamente e socialmente com seus pares. Ele tem um comportamento muito aprazível. Muitas vezes a vítima não sabe que está sendo vítima de assédio. E esse esclarecimento é extremamente importante. Afeta demais ainda a memória, afeta também a atenção e desenvolve mais doenças crônicas, resultando, claro, na insatisfação, no adoecimento e queda de produtividade. Quero mais uma vez agradecer por essa companhia tão saudável, tão promissora, tão importante, tão impactante. Parabenizar vocês por esse trabalho gigante que vocês fazem, né? E dizer que eu estou aqui à disposição para que a gente possa somar esforços, sim, nesse combate, tá? Um beijo bem grande para todos no coração. Perfeito, Maivone. Queremos agradecer de coração sua participação, o doutor Rodrigo também. Né? Foi assim, foi fantástico que a gente consegue começar a repensar o comportamento nas organizações, né? Tanto do ponto de vista prevencionista, do comportamento jurídico, com a prevenção jurídica também. Afinal, a empresa tem uma imagem a zelar e tudo isso impacta no caixa. Mas não tem jeito. No fim das contas, na saúde e no caixa. Exatamente. Então, impacta no caixa e a gente tem que pensar nessa parte. Não tem jeito. Empregados, empregadores ali, as organizações não são organizações sem fins lucrativos. Por mais que a gente tenha aqui o bem-estar, e se o ambiente está bom, ele produz bem. Isso é minha percepção. Quando o ambiente é saudável, tem segurança psicológica, as pessoas conseguem se expressar, interagir, aprender com os erros, sentirem-se pertencentes ao problema e a resolução dele, eles produzem bem. Então, agradecer e... Eu só vou trazer que durante essa semana eu abri uma caixinha de perguntas para o pessoal que quisesse trazer alguma pergunta para a live. Só que ela foi tão interessante e foi acontecendo que não deu tempo de trazer. Mas, por fim, eu estou vendo aqui e elas foram respondidas ao longo da live, né? Que foi como se caracterizou a assédio moral, como eu, enquanto trabalhador, posso caracterizar. Eu vou trazer só um e entregar para Rodrigo, para ele se despedir também. Mas que pergunta assim, assédio moral se equipara a acidente do trabalho? Certo. É uma pergunta interessante. Assim, o assédio moral pode se equiparar a um acidente de trabalho, assim como o Maivone falou, quando caracteriza, por exemplo, um burnout. Então, se você chegar a esse extremo, ele pode sim caracterizar um acidente de trabalho. Né? Enfim, todas as consequências de um acidente de trabalho que você já conhece, então já conversamos todos sobre isso, né? Do ponto de vista jurídico, perfeito. Do vista jurídico. E agradecer a vocês, colocar à disposição sempre que vocês precisarem, né? E foi um prazer fazer a live com todos. E aí está o escritório, pode falar, o escritório de advocacia, aproveita aí, Maivone também do projeto lindo que ela tem, então pode falar do escritório, quem quiser, como é que faz para entrar em contato. Quem quiser tem meu Instagram, enfim, tem um contato pessoal. Eu trabalho com preventivo trabalhista para empresas, trabalho com direito do trabalho, sou especialista nessa área. E o Instagram, qual é? O Instagram é Gurjão Advocacia. Gurjão Advocacia, o pessoal que queira aí, ó, entra em contato, vai lá, deixa informações, perguntas, faz a consulta e aí vai estar aberto aí para também fazer um trabalho preventivo nas organizações. Né? Estamos aqui para dirimir as perguntas, para prestar o serviço, para ser útil. Perfeito. O Maivone tem um projeto belíssimo, né, Maivone? Aliás, tem várias, né? Eu faço um monte de coisas. Se vocês puderem depois conhecer, @parecia.amor, é um programa que foi criado para desenvolver soluções para mulheres que são vítimas de todos os tipos de violências, tá? A gente deve transformar em instituto, um instituto que deve nascer em Campina Grande, deve ser pulverizado em território nacional. Temos interesse por parte de algumas empresas já na Europa para poder implantar o programa Parecia Amor lá, né? Enfim, e quaisquer outras necessidades ou dúvidas que vocês tenham, tá aí o meu @ Maivone Moraes. O fato de ter um nome esquisito é uma vantagem, né? Só tem eu com esse nome.
lá no Insta, mas também através dos diversos canais, vocês podem encontrar alguns materiais meus. Tá? Ótimo. Certamente nos encontraremos novamente. Nós vamos virar depois, o Rodrigo também virá. Eu gostaria só de aproveitar esse momento, né, João, para a gente agradecer publicamente. O Rodrigo está toda quarta-feira aqui, deixando a gente bagunçar o espaço dele. Exatamente. Esse novo cenário lindo, maravilhoso é o escritório dele, né, que vocês estão conhecendo. E mandar um abraço para todo mundo. Roberta tá aí, Danúbia, Maria Fernandes, todo mundo que participou. Muito obrigada. Essa live... A Este, a Neste, Foleste, né? O Fórum Feminino. Isso, o FANEST, são nossos colegas que pelo Brasil tem as nossas associações, a Associação Nacional, o Fórum Lusófono, que dá para virar associação, tá? Perfeito. Primeira mão. O Fórum Feminino de Engenharia de Segurança do Trabalho, a Associação Estadual, a APEST, que o Roberto está trazendo aqui, que é a de Pernambuco. E lembrar que terça-feira que vem, no auditório do CREA, a gente também tem um espaço para discutir e debater. A gente vai trazer Arthur Sartori, do Ministério Público, para falar da interface entre PGR e PCMSO. Aberto a todos, né? A nossa reunião técnica da AESC, que acontece toda terceira terça-feira do mês, lá no os advogados, todo mundo que quiser participar está aberto lá. E já a gente solta o nosso videozinho, né, João? Para falar sobre a semana que vem. A todos vocês que nos assistiram e aos que estão assistindo gravado, um grande beijo, um grande abraço. Nossa gratidão, estamos aqui para servi-los e melhorar a segurança do trabalho. Perfeito. Obrigado, gente. Até a próxima, Clara.